Nós vamos dar início à nossa reunião. Eu apresento a minha saudação a todos. Desejo a bênção de Deus, nosso Pai, a bênção do nosso Senhor Jesus. Desejo a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa e do nosso santo e querido irmão Aldo. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião. Nós vamos participar com muita alegria e devoção, porque estamos diante dos santos de Deus, nosso Pai. Santos poderosos que vieram dos céus trazer a unção do Espírito Santo de Deus para a nossa alma e vieram nos ajudar, nos abençoar, junto com a Santa Avó Rosa, com Maria Santíssima, em nome de Jesus, nosso Senhor. Eles têm o poder para nos convencer a respeito da verdade e nos ajudar a entender o mistério da salvação. Também sejam todos bem-vindos, aqueles que nos acompanham online, nas suas casas, onde estiverem. Desejamos que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os mantenha unidos na mesma fé, no mesmo amor, e juntos vamos adorar ao nosso Deus, nosso Pai, de toda a nossa alma. Eu convido os que puderem ficarem em pé, para nós fazermos uma oração. Em sentido de reverência, nós vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, aqui estamos reunidos em Teu santo nome para prestar nossa adoração ao reino dos céus, glorificar, ó Deus, por esta graça santificadora que está sobre nós, que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nos trouxeram em nome de Jesus, para que formássemos a família de Deus na terra e pudéssemos dar o direito, mais uma vez, do nosso Pai, poder governar o seu povo, ensinando uma doutrina perfeita que moraliza e que edifica a nossa alma, para que preparemos nosso espírito para um dia ir morar nos céus. Senhor Jesus, nós te agradecemos de todo o coração, pela bênção que tem nos dado, pela paz, pela vida, pela salvação de nossa alma. Santa Avó Rosa, pedimos que nos ajude para que tenhamos uma boa reunião e possamos contar com a unção do Espírito de Deus, que a Senhora, como Espírito Consolador, pode nos dar. O Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, nos ajude para que possamos elevar aos céus nossa adoração, nossa glorificação através do cântico, da música. E também, Santa Avó Rosa, desde já queremos pedir à Senhora que nos ajude a ter mais fé, mais confiança para vencer o pecado, para poder ter uma comunhão perfeita com o Espírito de Deus e possamos, Santa Avó Rosa, ser um exemplo nesta vida para todos aqueles que buscam a salvação. Santo Irmão Aldo, ajude-nos a estar sempre ligado ao Espírito de Deus. Por isso, Santa Avó, com toda a confiança que temos, que a Senhora, junto com os santos poderosos, estão aqui presentes em nossa reunião para nos abençoar, possam também envolver todos os nossos irmãos que acompanham esta reunião, aonde estiverem, na sua casa, no seu lar, mas em comunhão de espírito, possam também ser envolvidos nesta graça, e pela confiança na proteção que temos no poder de Deus, declaramos iniciado esta santa reunião. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte número 1. Confiante
Amém. Todos poderão sentar. A seguir, nós vamos cantar mais alguns hinos do nosso inário, iniciando pelo número 123, Gratidão pela Salvação. Jesus é a chave, número 126. Vamos combater, número 131. Chamados para este ministério, com amor e santidade devemos trabalhar. Com Jesus e o poder celeste,
Amém. A seguir nós vamos passar para a mensagem e deixaremos o próximo hino do coral para o final desta reunião. Eu vou fazer a leitura da mensagem do boletim, onde fala sobre a formação da família. Jesus, nosso Senhor, deixou um ensino valioso para os que desejam ser felizes e bem-sucedidos em sua vida. Todos os que ouvem as minhas palavras e as põem em prática é semelhante a um homem que construiu sua casa na rocha e, vindo as tormentas e as enchentes, não conseguiram abalá-la, por ter sido bem construído e sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante ao homem que construiu sua casa à flor da terra, sem alicerces, e romperam as torrentes de água contra aquela casa, e logo ruiu, e a ruína daquela casa foi total, e grande foi a sua ruína. Todos aqueles que seguem as orientações e os ensinos de nossa igreja são muito bem-sucedidos em sua vida, pois são ensinos sábios da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Portanto, estão construindo o seu lar e seu futuro sobre a rocha, que é Jesus e os ensinos desta igreja apostólica. Entretanto, aos que não seguem nossos princípios fundamentais sobre regras morais e doutrinárias, em relação ao namoro, casamento e a formação da família, estes não são bem-sucedidos, e acontece-lhes que o que ensinou Jesus, não construiu sua casa sobre a rocha, mas sobre a areia. Surgem os problemas, as lutas e as dificuldades, daí não conseguem vencer. O casamento é uma aliança sagrada entre um homem e uma mulher perante Deus. Desde o princípio, o casamento foi instituído por Deus para ser o padrão para os demais tipos de relações existentes entre os seres humanos, expressando o amor, compromisso, fidelidade e cuidado mútuo, como união profunda, que é o casamento, produz um senso de satisfação mútua para o casal, além de servir para glorificar a Deus, cumprindo aos seus propósitos. O casamento é sagrado porque Deus o instituiu para a multiplicação da raça, a formação de santos para a sua glória, o bem-estar dos cônjuges e da família, garantindo-lhes um futuro feliz e abençoado. Nas Sagradas Escrituras, São Mateus deixou registrado: Deus ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus, usando os seus discípulos, deixou ensinamentos preciosos sobre a convivência familiar. São Paulo aconselha aos maridos e assim escreve em Efésios: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água, pela palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo.
São Pedro afirma: igualmente vós, maridos, vivei com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. São Paulo aconselha as esposas e assim escreve a Efésios: vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus esposos. E complementa São Paulo também ao esposo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Portanto, o homem e a mulher carregam em si a imagem de Deus, e ao unirem-se no casamento representam a renúncia ao egoísmo, assumem o compromisso de se amarem e cuidarem um do outro. Tornam-se casal, unidos um ao outro. Nada é especificamente de um só, mas dos dois. O casamento é a formação da família e exige atitudes baseadas em bons princípios. De acordo com a doutrina ensinada nesta igreja apostólica, além de discernimento para saber procurar a pessoa certa para formar sua família e o seu lar, nossa Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo, através da mensagem de nossa igreja apostólica, aconselham aos jovens que desejam se casar que deve ter idade para assumir um compromisso tão sério. O ideal é se prepararem antes, estudando, tendo uma profissão e um emprego que garanta a subsistência e a estabilidade do seu lar e dos filhos. Devem também estarem preparados tanto moral quanto espiritualmente. Moralmente é quando se tem uma boa educação, respeito e consideração pelos outros, ter honra e dignidade diante da igreja e da sociedade em que vivemos e saberem se preservar diante das tentações e oportunidades que o mundo oferece, mas que não convém aos filhos de Deus. Espiritualmente é ter uma vida consagrada e dedicada à igreja, amando a Deus, o Pai, a Jesus, nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo de todo o coração. É também ter sentimentos nobres como o amor, a bondade, a justiça, a humildade, a mansidão, a temperança e cultivar em seu espírito a pureza e a dignidade, sempre procurando pôr em prática a nossa doutrina e disciplina, que são as bases fundamentais de uma vida verdadeira, religiosa e ligada ao reino dos céus. Em mensagem neste boletim, nosso Santo Irmão Aldo alertou a todos os jovens sobre a responsabilidade dos passos que irão dar em sua vida, pois namorar não é para passar tempo, e sim para se conhecerem e se prepararem para o casamento. Aconselhou para evitarem a malícia e os maus costumes, porque os filhos de Deus não devem buscar a promiscuidade, a indecência e a imoralidade. Não tenham ilusões, sejam realistas e tenham por base fatos da vida, não se iludam por um simples olhar, não se deixem levar pelos olhos humanos e carnais, mas pelos olhos do Espírito, isto é, muito profundo e real. Não se deixar levar somente pela beleza aparente, pois a verdadeira beleza está no Espírito, que são as virtudes da alma. Não se iludam por conversas bonitas e sedutoras, muitas vezes maliciosas. Não se deixe levar por promessas fúteis e banais. Sejam sábios e prudentes, baseando-se naquilo que é verdadeiro e real. Devem saber escolher a pessoa certa, procurando conhecer um ao outro, seus costumes, seus gênios, suas ideias, conhecer a família, pois, em muitos casos, o proceder da família é também o proceder do jovem ou da jovem. Reflitam sobre o passo que irão dar.
Mas, em primeiro lugar, dobre os seus joelhos e busque na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo a ajuda e o discernimento necessário. Peçam-lhe sabedoria e entendimento, e se forem fiéis, eles lhe ajudarão a construir a formação de uma família feliz e abençoada. Os noivos precisam compreender que necessitam da proteção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para a felicidade do seu matrimônio, pois precisarão muito da graça e bênção desses santos depois de casados. Certamente eles os ajudarão, basta merecerem. Eis mais um ensino precioso do Santo Irmão Aldo. Seu matrimônio deve ser firmado na verdade e conforme a justiça, sendo sempre leais, sinceros, dedicados ao bem e honestos, sempre bem intencionados, confiando um no outro, sejam pacientes e caridosos, perdoando-se mutuamente, se houver alguma coisa ofensiva, mas se esqueçam do passado e vivam em paz. Não dê ouvido às intrigas, fofocas, mentiras, e nem julguem um ao outro pela aparência do mal. Não suspeitem o mal e nem deem lugar ao ciúme, pois precisam confiar um no outro. Enfim, sejam humildes e obedientes à nossa doutrina, para ser abençoado, protegido pela Santa Avó Rosa e por meu irmão Aldo, e assim serão bem-aventurados. Portanto, preserve o seu casamento, ame, respeite, incentive o diálogo, o perdão, a compreensão mútua, e sejam uma família feliz e abençoado. É o que todos nós desejamos, que todos os casais sejam felizes. Mesmo com todas as lutas e dificuldades, é possível vencer e ser feliz. Aqui, irmãos, primeiramente nesta mensagem, quem dá a primeira palavra é um ensino de Jesus, que foi registrado pelo apóstolo São Mateus, onde diz: todos os que ouvirem a minha palavra, isto é, Jesus ensinando a sua doutrina, tanto para aqueles que estavam naquele tempo, como para todas as gerações. Todos os que ouvirem as minhas palavras e as põem em prática, é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. Observe, irmãos, que é simples a regra: ouvir a palavra de Jesus e pôr em prática. Todo o ensinamento de Jesus é a base do firmamento de uma vida para uma pessoa que deseja ser vencedor. Nós sabemos, irmãos, que a união da família é sagrado. O casamento é sagrado, porque Deus foi que fez esse planejamento da união do homem com a mulher, da formação da família. E nós sabemos, irmãos, que antes dele formar o primeiro casal, ele fez tudo o que nós precisamos para sobreviver, conforme inclusive está registrado lá no livro de Gênesis, quando Deus formou o primeiro casal. Então, antes dele criar o homem, antes dele formar a mulher, ele formou tudo que nós vemos: a terra, o ar, os astros, o ar que respiramos, os alimentos para nossa sobrevivência. Deus fez tudo perfeito, um paraíso, como diz nas Escrituras. E depois ele fez o homem, e o seu plano já era fazer a mulher. Diz lá na letra da Escritura que Deus viu que o homem ficou muito sozinho. Óbvio que ele ficou sozinho, porque ele tinha feito unicamente uma pessoa. Mas o plano de Deus já era formar a mulher. Por isso que ele formou o homem, e em seguida ele formou a mulher. E o plano dele, irmãos, é que desse primeiro casal, então, povoassem a terra. Todas as gerações seriam fruto da união desse casal. E Deus, para que vivessem bem, em paz, fosse feliz, então nesse primeiro casal, Deus
iria formar eles primeiro, porque eles eram inocentes, o homem e a mulher, embora que eles foram criados por um milagre de Deus, eles já, vamos dizer assim, já eram adultos, Deus da sua infância, foi um milagre que Deus fez, mas Deus precisava formar eles na sabedoria, porque eles eram inocentes, eles não tinham conhecimento de nada. E aí é muito bem claro, irmãos, na Sagrada Escritura, que Deus tinha um carinho, um zelo muito grande por esse casal. E Ele não deixava eles sozinhos. Durante o dia, Deus passava com eles, Deus em pessoa, espiritualmente, deixava o seu trono, o reino dos céus, descia na terra, e Ele vinha ensinar o homem a sua responsabilidade, qual seria o seu futuro, porque Deus iria instruir esse homem que ele precisava ser o responsável pela sua família, ele ia ser o responsável pelos seus filhos e ensinar tudo a sobrevivência desse homem. E também Deus, como pai, como nós dizemos, ele é pai, ele vinha também ao mesmo tempo ensinar aquela mulher, porque ela era ainda inocente de tudo e ela precisava aprender a ser uma mulher, uma dona de casa, uma esposa, uma mãe de filhos. Então Deus vinha todos os dias instruir aquele casal. E quando ele voltava para o reino dos céus, porque isso não foi apenas um dia, conforme entendemos na doutrina, isso ele veio muitas vezes. Quando ele voltava, ele deixava milhares de anjos cuidando daquele casal, protegendo eles, amparando. E assim foi por muitos dias. Só que num determinado dia, conforme nós sabemos, Deus ao voltar, eles tinham desobedecido. Porque o autor do mal, ele era também um anjo. E ele era um anjo de muita autoridade, inclusive ele tinha autoridade sobre os demais anjos. E ele induziu aquele casal ao pecado. E ao pecarem, eles desobedeceram Deus. Irmãos, isso foi a coisa mais feia que aconteceu na terra. Deus se entristeceu de uma forma, irmãos, que caiu uma maldição sobre, não só sobre aquele casal, mas sobre todos os seus herdeiros, que nós conhecemos como o pecado original. Todos os filhos daquele casal já eram herdeiros do pecado por nascença. Deus não abandonou esse casal. Deus, sempre cheio de misericórdia, ele aplicou a sua lei, expulsou aquele anjo que tinha causado essa confusão, e aqueles anjos que ficaram fiel ao nosso Deus continuaram ali protegendo aquele casal, mas eles já eram pecadores. Porque, irmãos, eles quebraram a lei do casamento. Aquele casal quebrou a lei, as regras que Deus tinha imposto. Irmãos, mas Deus não retirou a sua intenção, o seu plano. Ele corrigiu aquele casal, falou para ele das consequências que eles iam sofrer por causa daquele pecado, mas que continuaria a raça. E Deus, então, não abandonou aquele casal. Eles continuaram sendo protegidos por Deus, e diz na doutrina, irmãos, que Deus continuou vindo falar com eles, mesmo depois que eles pecaram. Eles receberam a sentença do seu pecado, mas eles não foram abandonados. Deus continuou por muitas gerações, vindo, falando com eles, enviando santos poderosos, até que eles pudessem se estabilizar na terra. Irmãos, isso é a lei que Deus exige até hoje. E depois, conforme passado o tempo, então, através dos ensinamentos dos profetas, e foi em várias gerações, foi sempre ensinado que o plano de Deus é que quando o homem se une com a mulher na formação da família, ele recebe uma bênção de Deus da mesma forma que aquele casal iria receber, vamos dizer assim, na união do seu casamento. Mas se fizerem o certo. Se fizer o certo, se fizer errado, conforme aconteceu com aquele casal, vai sofrer as consequências. Tem perdão o seu pecado? Tem perdão. Deus sempre perdoa, mas tem consequência. Por isso, irmãos, que
podemos imaginar assim, mas por que tanta regra? Por que tanto ensino para a formação de um casamento? Parece que é algo tão simples. Mas, irmãos, por que dá tanto errado? Tanto errado? É porque as pessoas desprezam o mesmo ensinamento que Deus dá para nós hoje, é o que Ele deu lá no princípio. Aquele primeiro casal não seguiu as regras que Deus vinha determinando a eles, sofreram as consequências e trouxeram um pecado tão grande para a humanidade que precisou vir Jesus na terra para abolir esse pecado e dar o direito de restauração de uma vida perfeita com Deus. E nós ganhamos esse direito, irmãos, pelo sacrifício de Jesus. Não somos mais herdeiros do pecado. As pessoas nascem livres hoje, santas, as crianças são santas, perfeitas e puras, mas não podem cometer o mesmo pecado do primeiro casal, desobedecer a Deus. Por isso que a Santa Avó Rosa, inspirada por Jesus, Deus do princípio, veio sempre nos ensinando o cuidado que devemos ter na formação da família, para não desrespeitar as leis de Deus, que é muito simples. E desde a infância as pessoas já sabem que quando tiver a idade própria, tem direito a escolher um casamento, tem direito, os seus pais sabem disso, os seus pais ensinam, a função que os pais fazem hoje é o mesmo que Deus vinha fazer no passado. Para aquele casal hoje, os pais que ensinam os seus filhos, 15, 20 anos, ensinando o seu filho a trabalhar, a sua filha a trabalhar, ensinando a respeitar a lei da família, ensinando a respeitar as leis do seu país, da sua cidade, as leis da nossa igreja. Então eles vão crescendo, adolescente, jovem, já estão cheios de sabedoria, e quando chega a idade própria, então eles têm direito de escolher um casamento. Aí a escolha é pessoal. Se a pessoa quiser seguir essas regras, ele vai ser feliz, ele vai ser abençoado, porque depois que ele encontrar a pessoa que ele julgar que é certa, então ele vai pedir com respeito aos seus pais, conforme sempre faziam, vai pedir, porque até ali a filha pertence aos seus pais. Então o moço vai pedir para o seu pai se concorda com aquele casamento, concorda, não tem nada contra, vai o período de se conhecer, e depois que entenderem que pode ser a pessoa certa, então primeiro vamos buscar a bênção de Deus, não vamos cair no mesmo erro do passado. Então vai pedir, vai cumprir com a lei do país e vai vir na igreja pedir a bênção de Deus, aquela bênção que Deus planejou antes da formação do primeiro casal. Irmãos, e aí vem cumprir esse voto na igreja, diante do altar. Irmãos, quando chega diante do altar, os jovens casais que estão se casando, eles não vão fazer nenhum voto de um para o outro. Por quê, irmãos? Porque eles já fizeram. Desde o primeiro dia que se encontraram, que se conheceram, um começou já a declarar que gostava do outro, que se interessou pela outra pessoa. Depois vem um período do noivado, que é um compromisso maior, vários momentos de votos de fidelidade. Aí quando vem diante do altar, irmãos, esse casal, eles vêm fazer o último voto antes da sua união, que é diante de Deus. Parece ser um voto simples, mas a pessoa tem que ter consciência do que ele está fazendo. Porque quando ele se ajoelha diante do altar, na cerimônia, ele está prometendo para Deus ser fiel. Prometendo para Deus que ele vai cumprir a lei. Da formação do seu lar, da formação da sua família, é livre e espontânea vontade, ele está realmente interessado nessa união, e após esta cerimônia, Deus aceita esse voto nos céus. Irmãos, por isso que a doutrina é simples, diz assim: o que Deus uniu, o homem não separe. O homem não pode separar, irmãos, o que Deus uniu, porque só Deus teria o direito de separar, mas Deus, na lei de Deus, irmãos, não há separação. Na lei de Deus não há separação. Mas e se houver algum problema nessa caminhada?
Quando fez o voto, tinha apenas 20 anos, não sabia que ia viver 60 anos junto, podendo viver até 80 anos. Hoje a média de vida é 80 anos, e aconteceu muitos problemas pelo caminho. Irmãos, pode ser perdoado? Deus é perdão, Deus é misericórdia, mas muitas vezes terá consequência. Terá consequência, dificuldades. Porque aquele primeiro casal, irmãos, eles foram perdoados. Eles erraram, eles foram induzidos ao pecado por aquele anjo do mal. Eles foram perdoados, mas eles tiveram consequência. Ele e os seus filhos e todas as gerações. Até que Jesus veio abolir esse pecado, todas as gerações nasciam com o peso do pecado original. Por isso que havia muito sofrimento na terra. Muito sofrimento. Até Jesus vir restabelecer a ordem, podemos dizer. Irmãos, inclusive havia muita maldade. Os homens maltratavam muito as mulheres não tinham direito, podemos dizer, para nada. E Jesus veio e restabeleceu a ordem. Ele confirmou a lei de Deus, a união de um casal. Inclusive Jesus falou sobre o peso do pecado daqueles que cometem infidelidade, que não cumprem com este voto que fizeram diante de Deus. Inclusive Jesus falou que é um pecado muito grave, a infidelidade. Para o mundo pode ser muito comum, mas para Deus é um pecado muito grave, gravíssimo, gravíssimo. E a pessoa precisa se arrepender, precisa buscar com muita fé o perdão, porque mesmo assim poderá ter consequências muito graves na sua vida, porque ele destruiu a sua família, seja o homem ou seja a mulher. Por isso o nosso santo irmão Aldo sempre aconselhava muito os casais, e nesta mensagem que está aqui no boletim, dizendo uma palavra do santo irmão Aldo: seu matrimônio deve ser firmado na verdade, conforme a justiça, sendo sempre leais, sinceros, dedicado ao bem, honesto, sempre bem intencionado, confiando um no outro. Confiando um no outro, sejam pacientes, caridosos, perdoando-se mutuamente, e se houver alguma coisa ofensiva, esqueça o passado e viva em paz. Irmãos, sabemos que o mundo é difícil, o caminho é longo e muitas lutas surgem no nosso caminhar, mas é preciso, irmãos, muita fé, muita confiança na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo. Nunca esqueçam que eles viveram aqui, a Santa Avó Rosa viveu aqui, teve sua família, lutou muito, sofreu muito, mas venceu. O Santo Irmão Aldo também, o nosso exemplo, viveu, cuidou da sua família, muita luta, muita dificuldade, mas venceu. São dignos de ser nosso exemplo. São santos de Deus que lutaram, que venceram, que nos ensinaram, nos deixaram uma palavra para nós ser felizes. E vigie, irmãos. O irmão Aldo sempre recomendava vigilância, vigilância. Muito cuidado, porque o poder do mal, irmãos, ele quer destruir as famílias, especialmente as famílias apostólicas. Se o poder do mal, irmãos, destruir as famílias, ele destrói a humanidade. Ele destrói a humanidade. Porque todo o plano de Deus está afirmado desde o princípio na união da família. Se as pessoas desprezarem essas leis de Deus que regem a formação da família, a união do casal, não valorizar e destruir a família, o poder do mal destrói a humanidade. Irmãos, e a Santa Avó precisa das famílias apostólicas. Precisa que os pais dê bom exemplo. Precisa que as mães dê bom exemplo. Porque os filhos, veja que o período que eles ficam no lar, até poder encontrar a pessoa para eles formar a sua família, passa muito rápido. 15, 20 anos, pouco mais. E nesse período,
o seu espelho é o pai e a mãe. E quando eles têm dificuldade de se espelhar no seu pai e na sua mãe, ficará muito mais difícil para eles vencerem na vida. Mas é possível, mesmo que num lar destruído, é possível os filhos seguir bom caminho, desde que valorize a doutrina desta igreja, siga o exemplo desta igreja e siga a nossa doutrina com fé, também poderão ser vencedor. Mas se tiveram a união do casal, eles têm mais facilidade para se espelhar no seu pai, na sua mãe, nos seus avós, muitas vezes que estão vivendo junto ali tantos anos, lutando e vencendo, tendo paciência, se humilhando, perdoando e valorizando a família, para podermos, irmãos, levar o nome desta igreja, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, é o que eu desejo a todos os irmãos, que a Santa Avó Rosa ajude muito a todas as famílias apostólicas, para que tenham um lar feliz. Não se esqueçam das palavras de Jesus, não se esqueçam das palavras do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa. Aqueles que quiserem seguir as leis de Deus serão felizes e vencedores. Si estás
Amém. Eu agradeço a presença de todos na reunião e também a presença daqueles que nos acompanharam pela internet. Agora eu convido a igreja para ficar em pé, para nós finalizar nossa reunião com a oração. Em sentido de reverência, nós vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai, graças te damos por esta paz, pela bênção, pela proteção e pela vida que nos deste através dos ensinos desta igreja. Aprendemos a viver os ensinos de Jesus, a obedecer a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e também seguir este santo caminho que nos leva para os céus. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, pedimos a sua bênção para a nossa vida, nossas famílias, nosso trabalho e também, Santa Avó, para todos aqueles que estão acompanhando nossa reunião online ou vierem assistir, que a Senhora também possa visitá-los e levar a paz, a bênção do nosso Deus, a unção do Espírito Santo, para que vivam bem com suas famílias, no seu lar ou aonde estiverem. Querido Jesus, atende nossas orações, nossos pedidos, nossas súplicas, todos estes irmãos que estão orando com as mãos levantadas aos céus, pedindo, Santa Avó Rosa, a sua bênção para a sua família, pais, mães, pedindo pelos seus filhos, pela sua união, pelo seu lar, para que tenham humildade, sabedoria para vencer as lutas e poder se manter unidos dentro do seu lar, na mesma fé, servindo a Senhora, servindo a Jesus. Santo Irmão Aldo, atenda o pedido de oração, esses nomes que estão aqui na caixinha. O Senhor sabe, Santo Irmão Aldo, o que cada um está precisando. Se estiver passando por lutas, problema no lar, problema no trabalho, seja qual for, Santa Avó Rosa, a Senhora e Jesus, a Virgem Maria, ajude-os a vencer, ajude as crianças, abençoe os jovens, também os casais, as pessoas de mais idade. Santo Irmão Aldo, ajude-nos a vencer as lutas de cada dia. E agora despede todos nós para voltar em paz para nossa casa, com a bênção de Deus nosso Pai e do Divino Espírito Santo, a bênção e a virtude da Santa Avó Rosa e da Virgem Maria Santíssima, e o reino do céu seja louvado e glorificado hoje e para sempre. Amém. Paz do Senhor para todos.